Olá, colegas da odontologia! Estamos de volta para mais um episódio do OdontoCast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Vamos falar agora sobre educação, um tema bastante batido, bastante relevante e pertinente dentro da odontologia. Para isso, vamos contar com a colaboração da Penélope, que irá apresentar a nossa mesa de trabalho. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Mais Penélope? uma vez aqui a gente, falando sobre esse tema tão importante, que a gente já teve alguns episódios falando sobre isso, mas hoje nós temos duas participações muito especiais. O nosso conselheiro, Dr. Renato Neri, e o nosso convidado especial, Dr. Teodorico de Almeida Neto, que o Dr. Teodorico, ele é mestre e especialista e mestre em ortodontia e é coordenador do curso de odontologia da UNAMA. Tudo bem, Theo? Posso te chamar assim? Pode sim, tudo bem. Seja Penélope. bem-vindo aqui ao nosso OdontoCast. Muito obrigado pelo convite, obrigado também ao nosso presidente Marcelo, com quem eu já tive a honra de trabalhar em outras épocas, e muito honrado também com a presença do nosso amigo Renato, que a gente está desenvolvendo uma amizade grande aí, e sempre tentando colaborar com o conselho, colaborar com a educação da nossa maneira. Obrigado novamente pelo convite. Obrigado, nós é que agradecemos o aceite do convite, em nome do Conselho, nesse novo momento que nós estamos tentando levar esclarecimentos à sociedade e à classe odontológica. Vamos começar logo com uma primeira pergunta. Theo, tu estás na UNAMA como coordenador, desde quando? Como foi esse convite para tu fazeres parte? Conta um pouquinho dessa trajetória aí pra gente, por favor. Então, Marcelo, nossa trajetória na UNAMA começou em 2017, no início do curso de odontologia na Universidade da Amazônia. Não dá para deixar de dizer que é o primeiro curso de odontologia em universidade privada no norte do país. A gente já tem o perfil, como falávamos um pouco antes de começar a gravação, o perfil associativo, o perfil classista. Trabalhei contigo na diretoria da ABO durante muito tempo, e após o mestrado, logo após eu terminei o mestrado em 2013, logo após já chegaram os convites para dar aula, e o convite para coordenar o curso surgiu de maneira muito natural. Aceitei, foi um desafio muito grande implementar o curso de odontologia, seguir com o curso de odontologia, mas foi muito enriquecedor também. Então, já estou desde 2017 no curso de odontologia, já formamos bastantes turmas, e sempre conversando com os alunos, sempre procurando guiá-los no sentido, e é claro, isso vai ser tema de um momento mais tarde aqui no nosso podcast, no sentido de guiá-los na ética, no exercício legal da profissão, falar com eles, orientá-los da maneira mais correta. Então, são 7 anos já de coordenação. Certo. Então, me diz uma coisa, a UNAMA, ela passou por um processo de virar Universidade da Amazônia, mas o Grupo C, que foi quem adquiriu a UNAMA, né? A partir disso existe... Me explica aí, que eu tenho uma certa dúvida também, nesse desmembramento da UNAMA com a Maurício de Nassau, que hoje são 2 faculdades de odontologia, mas são vinculadas ao Grupo C. Perfeito. A UNAMA, enquanto universidade, já existe... A UNAMA existe há mais de 40 anos. A gente costuma dizer que a UNAMA é uma senhora de 48 anos. O Grupo Ser Educacional, um dos maiores grupos educacionais do país, adquiriu a UNAMA ali em 2014, se não me falha a memória, e é um conglomerado com várias bandeiras, podemos dizer assim. Numa comparação muito simples, é o mesmo que dizermos que a PepsiCo é dona da Pepsi e de várias outras marcas. O Grupo Ser Educacional tem várias unidades, a UNAMA, a Uninorte, a Uninassal, a Unifael, são várias bandeiras, cada uma atuando em um segmento. E aqui em Belém é uma das poucas capitais onde rodam 2 bandeiras. Roda a bandeira Uninassal e roda a bandeira Universidade da Amazônia. Uninassal como centro universitário e a Universidade da Amazônia como a única universidade privada daqui. E nós temos curso de odontologia sob as 2 bandeiras. O que é muito interessante e o que dá pra gente muito conforto e muita tranquilidade para trabalhar é que são mais de 50 cursos de odontologia espalhados pelo Brasil sob a bandeira Ser Educacional. Nós temos um grupo nacional de professores, de coordenadores de odontologia que estão o tempo todo trabalhando na melhoria contínua do curso.
Isso dá para a gente muita tranquilidade para trabalhar. Porque quando a gente quer implementar uma melhora, a gente tem apoio. Quando a gente quer implementar uma melhora, a gente consegue trocar ideias, a gente consegue levar a coisa adiante. Mais interessante ainda, até para não me alongar muito, é que nós temos exatamente a mesma grade rodando aqui em Belém, por exemplo, na Universidade da Amazônia, e no Rio, na Uninasal de lá. Então, é uma se o aluno padronização, né, é padronizado. da instituição. Exatamente, apesar de que nós temos liberdade para mexer no contexto durante nossas aulas, durante o nosso plano de ensino. Então, o aluno que sair daqui, por exemplo, precisar transferir para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul, para Recife, por exemplo, ele não perde um dia sequer de aula. O mesmo conteúdo que está sendo dado aqui é dado lá. Isso é muito bom, é uma padronização, uma unificação de um processo educacional, mas vendo por um outro ângulo, né, o ângulo de conselho que vai receber o aluno da UNAMA, da Uninasal, também há uma certa preocupação, porque 50 unidades no Brasil, quando o Brasil tem mais de 500 faculdades de odontologia, só o grupo C tem 10%. Se a gente for fazer um cálculo, tem 10% das faculdades de odontologia no Brasil. Então, esse quantitativo, ele não pode se sobrepor ao qualitativo, né? A grade de matérias, de disciplinas que vocês têm, certamente ela não é unificada com todas as outras faculdades, deve ter alguma variação em relação a isso. Então, dentro desse processo que está estabelecido, tu não tens uma certa preocupação também com a formação desse quantitativo de alunos que vai adentrar ao mercado de trabalho quando for inscrito no conselho e esse mercado de trabalho não conseguir absorver tantos alunos? Marcelo, excelente pergunta. Em primeiro lugar, eu acredito na regulação do mercado. Eu acredito que quem realmente queira se qualificar, que quem realmente queira trabalhar com seriedade em odontologia, terá seu espaço. Eu acredito piamente nisso, não Sim. por ser coordenador do curso, mas enquanto dentista também. Conversávamos um pouco antes aqui de iniciar a nossa gravação sobre a quantidade de cursos de odontologia, principalmente aqui no nosso estado. Passamos durante muito tempo com uma faculdade de odontologia apenas, Universidade Federal do Pará, onde vocês Sim. se formaram, não sei se o Renato se formou lá também. Logo depois entrou o CESUPA, num trabalho sensacional, tenho muito respeito e muito carinho por todos do Centro Universitário do Pará. Né? Sou egresso do Centro Universitário do Pará, e depois veio a Examage, veio a UNAMA, veio a FIBA, várias faculdades fazendo trabalhos excelentes. Não posso falar pelo trabalho de outros colegas, posso falar pelo meu, e falo com muita tranquilidade pelo trabalho do Grupo C Educacional, porque eu faço parte do Grupo de Coordenadores Nacional de Odontologia. Então a gente sabe, Marcelo, muito bem o que faz, a gente sabe trabalhar e a gente procura trabalhar com muita seriedade. Um assunto que a gente vai tocar daqui a pouco, e que eu gosto muito de falar, até por ter sido conselheiro desta casa, é que a gente vê o Código de Ética Odontológico inteiro no primeiro período de faculdade. Eu estava comentando aqui, eu sou professor da disciplina de Ética e Bioética, e a gente vê o Código de Ética Odontológico inteiro. São pelo menos umas 5 aulas discutindo Código de Ética e fazendo seminário. O aluno já vai para o segundo período de faculdade sabendo todos os seus direitos e todos os seus deveres enquanto cirurgião dentista, enquanto aluno de odontologia ainda. Então, nesse ponto, a gente não derrapa. A formação técnica, isso, Marcelo, é amplamente discutido. Não tem um dia na minha vida que eu não acorde já procurando no WhatsApp trocar ideia com colegas de maneira a melhorar a formação técnica. Posso falar por nós, mas eu sei que muitas universidades daqui fazem um trabalho muito sério. Eu tive a oportunidade, ainda é a professora Betânia, que é Sim, a reitora da UNAMA. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, a seriedade com que ela atua também. Eu vim também de um projeto anterior, que era a UNAMA, que era o CETEP, né? Nós somos egressos do CETEP, onde o nosso grande diretor, Edson Franco, né, um grande abraço para ele também, querido. Grande abraço, professor Edson. Que nós lecionamos lá também, tudo. Então, dentro desse limiar que diferencia a UNAMA do passado com Edson Franco e agora a UNAMA com a Betânia, eu acho que é muito mais difícil até trabalhar hoje em dia com a educação. Né? Porque hoje a educação, ela
tem que ter um olhar diferenciado para a ética, que antes esse olhar não necessitava tanto, porque os valores eram um pouco mais respeitados. E hoje eu acredito que esses desrespeitos que ocorrem com valores, não estou dizendo o que é certo e o que é errado, eu digo que tem valores, e esses valores foram muito distorcidos, né? Então, dentro disso, o Código de Ética, o Conselho também tem feito um trabalho de ir até as faculdades, e irá até a UNAMA, até a Nassau, sempre que for necessário, para também fazer esse trabalho de corpo a corpo junto com os alunos, que particularmente, pelo que tu falaste, eu não acredito que tenha que ser só primeiro e segundo semestre, tem que ser durante o curso todo, isso tem que ser batido, isso tem que ser posicionado, isso tem que ser colocado, porque toda a necessidade do profissional está dentro do Código de Ética odontológico. Da minha parte, isso é muito tranquilo, e novamente posso falar do meu trabalho, porque enquanto coordenador eu acompanho um aluno do primeiro ao 10º período. Então a gente bate o nosso código de ética no primeiro, mas o tempo todo eu estou ali com os alunos. E visita em sala é muito importante, você está próximo ao seu líder. Estamos diante do líder, do presidente do conselho aqui. Você está próximo dos seus conselheiros. Isso traz conforto para eles, nós sabemos disso. Então você está próximo aos seus alunos. As visitas em sala elas são praticamente diárias. Tem semanas que eu, caramba, não vou entrar em sala hoje que o pessoal já deve estar de saco cheio de olhar para mim, mas você está lá, se transmite tranquilidade para o aluno, e você está na clínica, e você está olhando o que está acontecendo, o tempo todo o aluno está ali dizendo, caramba, posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E vou ser muito sincero, Marcelo, nesses 7 anos quase de coordenação de curso, tive pouquíssimos problemas, pouquíssimos. Tivemos um ou outro que resolvemos com a ajuda do conselho, e resolvemos rápido. Isso pode acontecer em qualquer lugar, a gente sabe, são tempos modernos, mas tivemos pouquíssimos problemas de ética odontológica. Então, Theo, assim, isso me dá muito... aproveitando esse gancho de ser e estar, né? Vamos falar, eu quero saber do seu posicionamento. Agora eu vou cutucar um pouquinho. Você acabou de dizer que o ser e o estar é fundamental para que a gente consiga, né, trabalhar essa formação de maneira integral. O curso de odontologia da UNAMA é 100% presencial. Só que os tempos mudaram, né, Theo? E aí, como é que a UNAMA se posiciona sobre a questão do curso EAD? Eu vou apimentar mais. Não é só o tempo que mudou, a pandemia também mudou a sociedade. Os tempos e a né? pandemia trouxe a questão do virtual mais à prova. E a Penélope está te perguntando exatamente isso, né? Sobre o EAD. Qual o teu posicionamento sobre o ensino odontológico EAD? Indo por partes, eu já esperava essa cutucada, mas não vou ficar em cima do muro, só garanto a vocês. Theo, o Odontocast é um podcast inteligente. Ele é um podcast que realmente a gente procura mostrar para todos as verdades, né? Então aqui nós estamos dissecando, vamos aqui turbiná-lo de perguntas. Eu adoro estar aqui porque eu me sinto muito em casa no conselho. Não vou ficar em cima do muro. Mas vou dizer para vocês que a pandemia, e vou usar um verbo novo, startou. A pandemia startou, antecipou o virtual. O ensino à distância, o EAD, a modalidade EAD, ela é uma realidade da qual nós não iremos fugir. Particularmente, posso falar sobre o Grupo Ser Educacional, que tem o projeto Ubíqua. Ubíqua significa ubiquidade, significa estar presente em todos os lugares, a todo momento, aonde a plataforma híbrida, e veja, quando nós falamos em hibridismo, nós falamos em aulas presenciais e falamos em complementação online. Isso está presente o tempo todo. Isso está presente o tempo todo e não há como fugir disso. Falando especificamente sobre o curso de odontologia EAD, isso gera muita polêmica, porque muita gente não entende exatamente como seria o curso de odontologia em EAD. O que se precisa colocar é que as práticas de um curso EAD, elas não são prejudicadas. As práticas, elas continuam presenciais. As práticas laboratoriais, como a gente conhece, as práticas clínicas, como a gente conhece, elas não serão de maneira alguma online. O que será virtual, o que será EAD, será simplesmente as aulas teóricas. Qual a proporcionalidade que você defende? O Ministério da Educação, ele permite até 40%. Ele permite até 40% de hibridismo, né? De online. Então, nesse ponto, Marcelo, a gente precisa ser muito, muito racionais para falar sobre isso. Eu entendo que muita gente prefere estar presente, estar tirando a dúvida ao vivo com o professor. Repito, o online não vai prejudicar as práticas.
O online será para as teorias, que terão o seu momento de tirar dúvidas no momento presencial. Eu entendo que essa interação ela pode acabar ficando um pouco mais distante, mas é algo que a gente vai se acostumar a isso. A gente vai se acostumar a tirar dúvidas via chat, abrir o microfone e falar com o professor. E nós precisamos colocar outra situação. Nós precisamos permitir acesso à educação. Nós ainda somos um país com pouco acesso à educação. Hoje em dia, na nossa época, era muito mais fácil, Marcelo. Eu falo nossa época porque a gente tem quase a mesma idade. Na nossa época, era muito mais fácil a gente pegar um ônibus e ir para aula. Na nossa época, era muito mais fácil a gente fazer. Hoje em dia, o trânsito é complicado, hoje em dia a violência é complicada, hoje em dia é mais tranquilo para o aluno sentar num local como esse e assistir uma aula de muita qualidade. Porque a nossa plataforma híbrida ela é de uma qualidade extremamente absurda. Nós temos o Nama Play, onde os professores postam seus conteúdos lá. E as aulas, elas podem ser síncronas ou assíncronas, ou seja, ao vivo ou gravadas, e o aluno pode assistir quantas vezes ele quiser. Então, para não ficar em cima do muro, como no nosso trabalho a gente tem um conteúdo de streaming extremamente qualificado e nós não teremos prejuízo nas aulas práticas, nesse ponto, quando a coisa ela é bem feita, eu não sou contra o ensino à distância. Tá, então beleza. Então aí eu vou te dizer assim, a teoria nas leis, ela funciona, mas elas não são aplicadas. No Brasil, pelo menos. Nós temos um país que não aplica as suas leis, né? Ou se aplica em benefício de alguns e outros não. O que eu quero te dizer é o seguinte, um posicionamento comparativo, fazendo uma analogia, qual é o melhor plano de saúde do mundo? É o SUS. O SUS te dá tudo sem tu pagares nada. Tudo. Mas deturparam o SUS. E eu falo mesmo. Por quê? Porque assim como deturparam o SUS, que hoje para tu conseguires alguma coisa no SUS, tu tens que ter um QI, que não era para ser, porque é unicidade, é ser universal, foi deturpado que não é. E esse é o perigo do EAD. Quem garante que vão ser seguidas as diretrizes que hoje, presencialmente, elas são falhas? Tu imaginas com o EAD? Eu não sou contra o EAD, tenho certeza que os conselheiros não são contra o EAD. O CFO, ele tem um posicionamento justamente desse. Vou te dar mais um exemplo. Harmonização. A harmonização entrou como uma especialidade, muito bem, excelente. 1 ano e meio depois, o Conselho Federal, após ele ter criado a especialidade de harmonização, ele teve que fazer uma nova resolução para delimitar a área de atuação, porque deturparam de novo. Marcelo, enquanto profissionais da educação, enquanto profissionais classistas, que vocês são, eu também me considero, essa é a nossa luta diária. Sabe qual é o problema? É a luta diária para que a coisa não deturpe. Todos os dias nós estamos, eu não vou dizer que nós estamos patinando, não, todos nós estamos lutando para que a coisa ela ande no seu rumo. Todos nós aqui já trabalhamos no SUS. Correto? Sim, todos nós aqui já trabalhamos até no SUS. E todos nós damos o nosso máximo no SUS. Concordo que o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo, concordo. Que ele tem suas falhas? Infelizmente ele tem suas falhas, mas não deixa de ser. Mas o problema Mas nós trabalhamos todos os dias para fazer o nosso melhor. O mesmo órgão que autoriza é o que regula, é o que fiscaliza. Isso está errado. Eu entendo, mas entendo que a Entendeu? gente tem que fazer a nossa parte também. Isso está errado, porque é aí que começam Eu as entendo falhas. que a gente precisa fazer a nossa Né? parte. Se nós tivermos um ensino falho, nós temos o conselho para fiscalizar. Se nós tivermos um ensino falho, nós temos o MEC para fiscalizar. Se nós não confiarmos em quem está formando a gente, é uma coisa que eu costumo dizer muito para os meus alunos, e gosto de dizer isso enquanto também ex-conselheiro, a gente precisa confiar no nosso trabalho. Confie no nosso trabalho, vamos confiar que a coisa ela vai andar. Nós tivemos professores, e é um juramento que a gente faz quando termina a faculdade de honrar nossos mestres, nós temos professores que até hoje a gente liga para eles que são nossas referências. Vamos discutir um caso, vamos conversar sobre alguma coisa, sobre outra. Essa é a nossa luta diária. Haverão falhas? Sim, haverão falhas. A falha no presencial, vai haver falha no EAD, vai haver falha no híbrido. Ninguém vai ser perfeito. A nossa luta diária é para melhorar. O problema é que essas falhas elas podem ser maximizadas com a entrada de um EAD
que pode ser deturpado. Mas o Renato precisa te fazer uma pergunta também. Não, pegando esse gancho aí, quero também aproveitar, né, pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, respondendo essas perguntas, né, aqui do Conselho, essa proximidade do Conselho, né, com as faculdades, com as universidades e com a galera que está nos escutando, né, ou nos ouvindo, nos vendo, e aproveitar e pedir para você se inscrever no canal do YouTube do Conselho. Você vai receber muita informação, coloca lá no sininho, que eu tenho certeza que vai agregar muito, né, na sua formação também, você quanto profissional e estudante. Theo, pegando esse gancho aí, eu até anotei aqui, essa questão aí da aula EAD, eu sempre disse o seguinte, a gente sempre conversa muito, está com trabalho no conselho com estudante, e sempre quando eu converso com estudantes eu falo exatamente isso, que quem faz a faculdade é o estudante, a dedicação do estudante. Então, assim, a gente percebe que passando por essa questão das aulas, por mais que teóricas, EAD, a gente tem que se perguntar qual vai ser o grau de concentração da pessoa em casa ou da pessoa para assistir essa aula, né? Qual a maturidade desse estudante, para quê? Para ele não deixar a coisa rolando lá e ir embora. Excelente, entendeu? isso acontece muito. Exatamente, diferente de estar numa sala que tá ali, o professor tá vendo. E ele não vai ali. sair da sala para flutuar. Exatamente. Então isso aí tem um grau de concentração e maturidade. Compromisso. De compromisso. Perfeito, certeza. perfeito. A disciplina no EAD, ela é primordial. Assim como a disciplina no presencial também é. Enquanto professor, o Marcelo também já foi professor, não sei se a Penélope e você deram aula em algum momento, chega em algum momento que o aluno aí daqui a pouco se distrai. Ele tá abrindo o celular e tá mexendo no WhatsApp, ele tá mexendo no Facebook, eu até brinco com meus alunos, galera, larga o Tinder e vamos prestar atenção na aula. O aluno ele se desconcentra no presencial. Por mais fantástica que a tua aula seja, por mais métodos pedagógicos que você use, que você faça uma pausa a cada 15 minutos, toque num assunto mais leve, o aluno em algum momento ele se desconcentra também no presencial. Se você me perguntar até o que você prefere uma aula presencial ou uma aula online, eu vou dizer que eu prefiro uma aula presencial. Mas já assisti cursos online e tive a oportunidade, a pandemia oportunizou isso pra gente, a gente de precisa fazer discutir. de assistir excelente conteúdo. Presta atenção, o coordenador Theo tem um compromisso de assistir uma aula online até o fim. Mas o aluno, e eu vejo, porque eu tenho aluno de universidade dentro de casa, entendeu? Não é a falta de concentração. Uma coisa é tu desconcentrares 1 minuto e saíres ali, depois tu voltas para a aula. Mas tem alunos que simplesmente ligam e saem do recinto, a aula está rolando lá no virtual, e aí não pegou nada da aula. Marcelo, o curso de odontologia, ele tem aproximadamente, vou falar por alto aqui, aproximadamente 4.000 horas. Grande parte dessas horas, diria que bem mais que a metade dessas aulas, não vou lembrar de cabeça exata o percentual agora, são práticas. Se o aluno não estiver embasado teoricamente, ele vai se quebrar na prática. A gente sabe disso. E lá na prática, esse cadeado vai ser fechado. Mas a Esse evasão, aluno não vai avançar. Mas a evasão desse aluno que sai da faculdade antes do tempo, ela é alta. Ela é bastante alta. Em todos os cursos. Né? Em todos os Fique cursos. claro. Mas eu estou falando em relação à odontologia, hoje a gente tem uma evasão muito grande. Iniciam cursos, que eu ainda nem entrei na questão da inserção do aluno na universidade, que hoje está brincadeira, né? Salvo pouquíssimas exceções. Hoje você entra numa faculdade de odontologia, qualquer faculdade até, de uma forma muito mais simples. Né? Então, isso que a gente está falando de manter o aluno conectado ao curso, quer seja presencial, virtual ou hibridamente, vai ter uma influência na penetração dele no mercado de trabalho, porque a gente está vendo que está entrando muito profissional desqualificado em quantidade exagerada por conta desse ensino que hoje a gente entende que ele deveria ser muito mais efetivo, mas não é. Marcelo, eu vou te dar dados educacionais e depois tu pode me passar dados. Mas dados de do quê? conselho. Dados de evasão. Dados de evasão. Eu não tenho o percentual exato, mas de cabeça eu te falo aqui que dos alunos que saem, que evadem do curso de odontologia, menos de 10% evadem porque não se identificaram com o curso. Eu diria para vocês Questão que financeira. 90% é o financeiro. Sim. O curso de odontologia ele é um curso caro. Ele é um curso caro em suas mensalidades, porque a estrutura para um curso de odontologia ela é enorme, o grupo de professores é muito grande e os materiais
que São precisam caros. ser adquiridos também são caros, seja uma universidade pública ou privada. E a gente toma o cuidado de pedir aquilo exatamente que o aluno vai usar para que não haja um gasto. Então eu te digo assim, com toda certeza, entre 90% e 95% das evasões não são por não identificação com o curso. Não são nem por o aluno dizer, caramba, isso é muito puxado, isso é muito pesado para mim. Fazendo um comparativo, tu tens um irmão que é engenheiro, muita gente larga cursos de exatas porque quando dá de cara com uma disciplina cálculo 2, o cara larga. E diz, caramba, é muito difícil. Sou bastante amigo do coordenador de engenharia da UNAMA e um curso que me atrai, que eu gosto muito de conversar sobre isso, é engenharia mecânica. Olha que interessante, sou dentista e me interesso demais por isso. Mas a mecânica está envolvida na Mecânica está odontologia. envolvida porque eu sou com certeza. ortodontista Não, também. como que não? Eu tô ortodontista, mas falando de engenharia mecânica, falando de motor, falando de rendimento, conversando com esse colega engenheiro, ele próprio diz, cara, o curso é pesadíssimo. Ele próprio diz isso. Sim. E na odontologia você não vê aluno reclamando, caramba, isso é muito pesado, você não vê. Pera O aí, aluno ele se encanta, Ele não sai por reclama, questões mas tu financeiras. não sabes que ele também troca de faculdade e muitos trocam para ter vantagens acadêmicas em outras. Podem até A ter. gente tem isso hoje nesse mercado. Podem até ter, mas falando novamente por mim, como eu sempre falei aqui desde o início da nossa gravação, o filtro para entrar na Universidade da Amazônia, ele é muito bem feito. Isso eu te garanto. Uhum. A dispensa de disciplinas lá é muito bem feita. Aluno não vem de transferência para ganhar semestre. Aliás, eu te digo que em 100% dos casos o aluno desce. A transferência ela nunca é vantajosa para o aluno. Entendo que muitas das vezes o aluno transfere para Desce outra porque ele não consegue faculdade. acreditar algumas consegue acreditar. matérias, algumas disciplinas. Eu entendo, como ortodontista, e não dá para deixar de falar sobre isso, se você troca, você usa aparelho, Penélope usa aparelho, não sei se o Renato Não. já usou. Já, aliás, vou falar aqui, saindo um pouquinho desse assunto, tive a honra de trabalhar no consultório Não, eu da que- Penélope, Verdade. de fazer ortodontia lá, e o trabalho lá é maravilhoso. Só um parênteses Obrigada, aqui. Theo. Sempre parceiros, né? Isso, exatamente. E Sempre as parcerias. trocar de ortodontista é terrível. Você troca de ortodontista, o teu tratamento ele demora mais um pouquinho para terminar. Não tem jeito. Verdade. É a mesma coisa que trocar de faculdade, Marcelo. Eu entendo que o aluno troque por uma faculdade mais próxima da casa dele, porque ele tem alguma dificuldade de locomoção, porque ele mora longe, ou porque essa faculdade deu para ele alguma vantagem financeira, mas vantagem acadêmica, voltando a falar da nossa parte, não. A vantagem acadêmica ela não existe. Inclusive, o aluno só termina o curso depois de cumprir 10 semestres. Não há possibilidade de ele terminar o curso com menos do que isso. O que eu vejo, Marcelo, assim, né, os colegas, é uma realidade que não tem volta, né? É um caminho sem volta o ensino à distância. Mas nos preocupa enquanto conselho, porque a gente vê, se presencialmente a gente já se depara com imensos desafios, né? A formação a gente vê aí muito deficiente dos profissionais que a gente acaba tendo que julgar, enfim. O EAD vai acabar sendo, hoje já uma realidade, mas que seja feito de maneira, né, responsável, com critérios Essa é a nossa bandeira. e com fiscalização. Não pode Essa é a deixar nossa correr bandeira. solto. E Essa é a talvez a redução dessa carga horária, que é até de 40%, a proposta do MEC, né? Talvez deva ser repensada para que possa ser colocada. Eu sei que em relação ao sistema conselhos, ao Conselho Federal, está havendo uma judicialização disso também, entendeu? O Conselho Na verdade, Federal... a gente está passando por um momento de transição, E né? de Viemos de uma transformação, pandemia né? de transformação. E nós que somos já de um período não tão longe assim, mas a nossa realidade é completamente diferente. Tudo mudou. Mas né? é Essa preciso geração de colocar- agora, né? É preciso... É bem diferente. Precisamos colocar, só te interrompendo rapidinho, Marcelo, precisamos colocar na balança que enquanto classistas, e eu me considero classista, considero o CRO minha casa, o Marcelo sabe disso, a ABO também, durante tanto tempo o Marcelo fez um trabalho brilhante lá, nós precisamos levar em consideração que ao mesmo tempo que nós temos problemas éticos, nós temos problemas de imperícia, imprudência, negligência, Sim. que todos os dias o conselho, ele labuta Sim. com isso, nós também temos aí 99% de profissionais fazendo trabalhos excelentes. É verdade. Nós temos dentistas muito bem formados. A gente nós não temos pode ir trabalhos só em lindos. cima dos que não Exatamente. trabalham Penélope, direito. Vamos Santo valorizar. de casa faz milagre? Não. Não, santo de casa não faz milagre. Quem é o dentista da minha esposa? Não sou eu. Não sou eu. É uma dentista colega dela,
Sim. recém-formada, fiquei um pouquinho preocupado quando começou o tratamento. Vou dizer, não foi formada na universidade da qual sou coordenador. Cara, que trabalho excelente ela faz. Que Nós bom, temos né? profissionais fantásticos. A moça tem 1 ano de formada. Isso não Olha se que discute, sensacional. Theo. Isso não se discute. A melhor odontologia do mundo, ela é brasileira. Sim. Isso é fato, Sim. né? Precisamos valorizar essa odontologia. O Conselho Regional de Odontologia do Pará e o CFO, eles não são contra, e eu posso falar isso porque eu tenho acompanhado, o momento que estamos passando e que vamos chegar. Nós só pedimos que tenhamos compromisso e responsabilidade para que as coisas não sejam deturpadas e caiam numa armadilha de fazer o profissional, quando entrar no mercado, fazer as coisas do jeito que ele acha que é, porque nós temos ritos, nós temos regimento, nós Perfeito. temos códigos que vão determinar, sim, uma linha de atuação. E é isso que a gente procura passar diariamente pro aluno. Hoje, eu sou um profissional da educação. Posso dizer para vocês, o meu bottom aqui, no meu paletó aqui, não me deixa mentir. Eu respiro educação, eu respiro a UNAMA. Na hora que eu acordo, a hora que eu durmo, e às vezes sonho com as coisas que acontecem lá, então inclusive dormindo. Mas eu também sou classista. Eu também fiz parte do conselho, quero voltar um dia a fazer parte do conselho e também presto muita atenção nesse outro lado da coisa. Então, pode ter certeza que eu não deixo de enxergar os dois lados. Eu preciso fazer com que a educação, pelo menos enquanto estiver sob a minha batuta na Universidade da Amazônia, que ela seja da melhor qualidade possível. Então, quanto a isso, não temos dúvidas. Nossas reuniões nacionais, elas são extremamente longas para que a gente consiga sempre melhorar o ensino. O EAD, ele é uma realidade em vários cursos, ele não é uma novidade na saúde, em algum momento ele vai chegar, o nosso sistema ubíqua, ele está aí, sempre se aperfeiçoando para isso, e a nossa batalha diária é para manter a qualidade do ensino, seja presencial, seja EAD, e sempre em consonância com o nosso código de ética. Acho que o nome é compromisso e responsabilidade, né? Agindo dessa forma não tem erro. Vamos aproveitar essa questão do online, das transformações. Vamos falar sobre mídia social? Sim, né? publicidade que faz parte da nossa... Você lida quase que 24 horas seara do seu dia com jovens que estão aí se formando, né? Nos conte aí como é que você vê essa realidade das mídias sociais, a influência que está transformando também. Aproveitando também, complementando a pergunta dela, o CFO fez uma resolução, né, que ampliou um pouco o leque da 196, que é sobre o antes e o depois. Perfeito. Né? E essa publicidade antes e depois, nós ainda estamos vendo algumas coisas acontecerem que não condizem com o que é permitido. Perfeito. Okay? O antes e o depois foi uma batalha de muitos dentistas para que pudesse ser, com todas as aspas possíveis, liberado, autorizado. Inclusive foi tema de uma aula, acho que semana retrasada ou 3 semanas atrás, falei em sala sobre o antes e o depois, e foi a primeira coisa que o aluno me perguntou de primeiro período. Veja como eles estão conectados. Eles estão preocupados, Ele levantou a mão e perguntou, professor, pode ou não pode o antes e depois? E nem era tema da aula. Para o slide, vamos conversar sobre o antes e depois. As mídias sociais, elas estão 24 horas na nossa vida. Não tem jeito. Eu acho que a regulação, ela precisa ser muito firme sobre as mídias sociais. Eu entendo isso. Dizem que a propaganda é a alma do negócio, mas a gente não pode vulgarizar a propaganda, a gente não pode... Isso está no código de ética. Isso está no código de ética, por isso que eu estou falando, mercantilizar a odontologia. Da odontologia uma isso feira. não pode acontecer, de jeito nenhum. Se você quiser postar alguma propaganda sua, sobre a sua formação, sobre o que você faz de legal, eu concordo. Você não pode simplesmente, vou usar exatamente o mesmo exemplo que eu dei em sala para o aluno na aula mencionada agora há pouco. Eu não posso virar para o aluno e dizer, para o meu paciente dizer, o seu tratamento vai ficar exatamente igual ao do paciente que saiu daqui semana passada. Porque nós não estamos, por exemplo, pintando uma parede. Essa parede está linda. E eu faço ela igual em qualquer lugar se eu for um excelente pintor. Mas eu tenho variáveis biológicas que não vão me permitir que o meu tratamento seja exatamente igual de um paciente no outro. Nisso eu sou muito rígido. E, Theo, presidente, Penélope também, eu tenho certeza que muitos jovens estão nos ouvindo, né? Acadêmicos também, e eu quero fazer uma colocação e uma pergunta. A colocação é a seguinte, que é importante, né, nós entendermos que nós estamos, nunca fugir disso, nós estamos lidando com saúde. É por isso essas colocações, é por isso que a nossa preocupação
A gente, como você falou, a gente não tá lidando com uma parede que se der qualquer coisa errada, vai lá, passa a lixa e faz de novo, né? A gente tá lidando principalmente não só com saúde, mas com a face, com o sorriso, nosso cartão de visita, né? Então, por isso, essa preocupação, né, nas perguntas, essa preocupação com o ensino, com as faculdades. E assim, fazendo agora a pergunta para você, é uma coisa que a gente escuta muito, tenho muitos amigos jovens que estão nesse período aí de vestibular, né? E aí me pergunta, Renato, das faculdades aí particulares, tanto particular quanto pública, qual você cita o que assim a gente pode ter confiança e tudo? Eu sei que eu já até anotei aqui a questão do conteúdo, a questão do código de ética que é importante, mas qual seria um diferencial hoje? Qual seria, tendo em vista o teu trabalho na UNAMA, aquilo que você vivencia dentro da UNAMA, que você possa dizer assim para essas pessoas, poxa, a UNAMA vai receber, vai te formar muito bem. Renato, eu costumo dizer, meus professores sabem disso, não gosto nem de falar meus professores, porque enquanto líder você não tem que dizer que são meus, né? Nós somos uma equipe. Quero aproveitar esse momento para mandar um abraço para a nossa equipe de professores. Eu costumo dizer, eles sabem disso, eles vão ter esse gatilho de lembrança agora, que tem dois grupos de pessoas nesse mundo que ninguém mexe, pelo menos perto de mim. Primeiro são minhas filhas, que são o amor da minha vida. Segundo são meus professores. Eu tenho uma equipe de professores na qual eu tenho uma confiança absurda. Eu entrego um cheque em branco para eles. Eu sei que são pessoas extremamente qualificadas. Vou te dizer mais. Não sei a realidade de outras faculdades, apesar de que conheço muita gente, mas eu digo para vocês que na UNAMA, todos os professores ou são mestres ou são pelo menos doutorandos. Já estão terminando o doutorado. Inclusive, o coordenador trancou o doutorado e não voltou até hoje. Voltarei em algum momento, porque nós temos ali outras coisas para fazer, então eu confio muito na minha equipe de professores. E mais uma coisa, nós não temos rotatividade. A nossa equipe de professores, eu vou falar enquanto coordenador, enquanto gestor, a nossa equipe de professores ela dificilmente muda. E agora eu vou puxar a brasa para minha sardinha, diferente do que nós vemos em outros locais. Nós vemos uma rotatividade grande, eu sei que tem muitos profissionais qualificados, tem espaço para muita gente. Falando de novo, o mercado se regula. Profissional ruim não para no mercado, profissional ruim não vai atender muito, profissional ruim, na odontologia, pelo menos, ele vai procurar outra coisa para fazer. Mas o que eu digo, respondendo mais de forma específica a tua pergunta, na universidade que coordeno, eu tenho uma confiança extrema na minha equipe de professores, na fiscalização que a gente tem sobre nossos alunos. Sobre o nosso trabalho, eu posso te dizer que o aluno pode confiar. E sei que em muitas outras universidades, muitas outras faculdades daqui de Belém, fazem trabalhos muito sérios também e temos profissionais excelentes. Resumindo a resposta à pergunta do Renato, tu dizes que a estrutura física hoje e o corpo docente da UNAMA é o principal valor dentro dessa oferta do curso de odontologia. Eu entendo como diferenciais, eu entendo como oferta e entendo também que na classificação universitária a UNAMA é a única universidade privada do norte do país. Isso é um diferencial no mercado. Ok. Tem uma pergunta que eu tenho, outra, mas faça logo a sua que você estava... Não, eu estava só mesmo querendo... Até eu fico feliz, né, que você tem esse diferencial, né, da qualificação dos seus professores, que isso vai impactar, vai refletir nessa formação dos seus alunos. E é isso. Com relação às mídias sociais, eu acho que a gente, só para finalizar esse contexto, né, também orientá-los, né, com relação a isso, que a gente vê hoje até muita maquiagem nas mídias sociais, é o que a gente, enquanto conselho, às vezes, principalmente em cima das resoluções relacionadas à harmonização facial, né, as pessoas elas têm mudado até os nomes em mídias sociais para poderem não serem enquadradas, vítimas de denúncias, enfim, enquadradas. Inclusive, a harmonização orofacial é uma disciplina do nosso curso de odontologia. Ótimo. Entendo que hajam também em outros cursos de outras faculdades, nós temos a disciplina de harmonização orofacial, na qual estarei acompanhando muito de perto. Não faço harmonização orofacial, gostaria muito de ter esse talento, não tenho, mas estarei acompanhando muito de perto para que não se extrapole o limite nós vamos falar sempre isso. A harmonização orofacial é uma das 23 especialidades odontológicas e ela é só da odontologia. A harmonização facial
tem outras profissões de saúde fazendo, mas a harmonização orofacial, ela é exclusivamente uma especialidade odontológica, que fique bem claro. Pessoal, é uma delícia, né, tá com essa conversa com né, vocês, aprendendo aqui sempre e procurando dar uma palavrinha também da nossa vivência, da nossa experiência, mas o tempo ruge. Então, estamos no nosso limite. Vamos ver se conseguiremos, numa outra oportunidade, sugar um pouquinho mais do Theo, né? Porque realmente é sempre um deleite estar aqui. Com certeza. E conversar sobre educação, né? É uma coisa que é muito bom, né? Mais maravilhoso ainda. Mas vamos às considerações finais, tá? Vamos começar pela a nossa dama, com as considerações finais, porque nós já temos que partir para uma outra empreitada. Então, como eu estava falando, né, fiquei muito feliz em te encontrar aqui, né, nos encontramos em ambiente de consultório particular e hoje aqui a vida acaba nos levando por caminhos e graças a Deus sempre numa mesma direção, né, que é a direção de fazer um trabalho com ética, com profissionalismo, ou seja no conselho, ou seja na área do ensino. Eu acho que o importante é isso, apesar de vertentes diferentes, mas eu acho que o direcionamento tem que ser esse, né, buscando sempre profissionalismo em cima da ética odontológica. Gostaria de agradecer a sua vinda aqui conosco, a sua presença, a sua participação e te desejar sempre sucesso, Theo. Tá, muito obrigado. Renato. Bom, é muito bom, né, a gente ter esse vínculo das faculdades, das universidades, que é o caso da UNAMA, com o conselho, com o povo, né, a galera aí que é interessado nessas informações, porque a gente sempre sabe que quanto mais informação você tem, quanto mais conhecimento, você só erra se você quiser, né? Então, quero agradecer também ao Theo, ao convite também do nosso presidente, da Penélope, por estar aqui também participando desse momento. E eu acredito que vai ter outros aí, a gente vai poder estreitar ainda mais esses laços aí. Legal, muito obrigado. Então, as suas considerações finais, mas eu gostaria também de te ouvir a respeito do conselho. Tá? Então, o momento que tu passaste no conselho, a representatividade que o conselho tem na tua vida profissional, o momento que o conselho vive, como tu enxergas isso, e depois disso tu olhas para aquela câmera e faz o convite para os nossos colegas e para os nossos acadêmicos assistirem essa nossa conversa tão enriquecedora. Legal, Marcelo. Obrigado pelo convite. Eu costumo dizer que o conselho é a minha segunda casa. Na verdade, é a segunda casa do coração, porque no momento o meu coração está na UNAMA, está em outras atividades, e a nossa vida é feita de fases, nossa vida é feita de ciclos. Somos momentos, somos instantes. Somos momentos, somos instantes. Tivemos um momento sensacional na ABO, pude colaborar com o trabalho, não é postar na tua frente, mas muito legal que tu fizeste na ABO, e com muita surpresa e com muita gratidão mesmo no coração, participei do biênio 16-18, no Conselho de Odontologia, foi de um aprendizado enorme, morava no Conselho praticamente e adorava aquilo. Quero aproveitar o momento para mandar um grande abraço para o Dr. Roberto Pires, costumo dizer, o nosso eterno presidente, o nosso atual presidente está aqui. Aliás, surgiu numa conversa nossa a possibilidade, aquele lançamento da candidatura do Marcelo à presidência, isso pouca gente sabe. Nossas esposas sabem disso e foi uma briga terrível nesse dia. Vamos passando em frente. E estar próximo ao conselho, para mim, é de uma satisfação imensa. O resgate do Conselho de Odontologia, depois de tempos difíceis que o conselho passou, não quero ser polêmico nesse momento, ele para mim é inclusive emocionante. Tá? Ver o conselho surgindo e respirando. O Odontocast, ele é sensacional. Não é por estar aqui. Inclusive, o Marcelo não me deixa mentir. Quando começaram as gravações do Odontocast, eu mandei uma mensagem para ele. Eu disse, vem cá, quando é que tu vai me chamar? Porque tá demorando, eu tô vendo as pessoas irem e eu não tô indo. Isso é legal porque o Brasil, né, os outros CROs estão tomando como modelo, né? O CFO começou depois da gente também, né, Marcelo? Nós começamos em outubro de 22, tivemos a grata felicidade do CFO também em janeiro de 2023 no CIOSP lançar o CFO Esclarece, que veio, assim, para consolidar o Odontocast, que é um momento que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a grande situação do Odontocast era poder falar para a nossa classe
informações que estavam vindo deturpadas, estavam vindo, eu acho que é isso. Gente, não posso falar eu acho. Aproximar o conselho da classe, entendeu? aproximar Então, o conselho dos alunos, aproximar o conselho e a gente primordial. tem muito trabalho a ser feito. Mas, assim, dentro dessa situação, não é só o conselho fazendo o Odontocast. Nós temos ações hoje. A Penélope teve agora em São Paulo para assinar um contrato de adesão ao Promac, né, que é uma melhoria administrativa que o Conselho Federal está ajudando a todos os conselhos regionais. Então, assim, é um novo momento não só do Conselho Regional de Odontologia do Pará, mas sim do Conselho Federal de Odontologia com o Sistema Conselhos. E dentro disso eu espero que tenhamos tempos melhores para que possamos realmente ser uma classe mais valorizada, mais digna, mais feliz no sentido de promover saúde bucal, que é esse que é o grande diferencial da odontologia. Mas, por favor, continua falando do que tu estavas falando, do que tu achas do conselho. Aproximar o conselho dos alunos, aproximar o conselho dos profissionais, eu entendo que isso talvez seja um dos maiores méritos, se a gente falar que todos os méritos da atual gestão, que eu sou muito confortável para falar, conheço cada um dos conselheiros atuais. Quero aproveitar o momento para mandar um grande abraço para o Dário Azevedo, que esteve aqui. O podcast dele foi sensacional, um grande amigo do coração mesmo. Um grande abraço, Dário. Foi meu professor. Foi teu professor também. Foi meu professor também. Um cara sensacional, uma escolha assim, muito feliz. Eu Nosso penso que isso time talvez seja um tem time muitas muito bom. estrelas. O time é muito estrelado. Eu penso que isso seja um grande mérito. Por isso, faço a visita ao conselho com os meus alunos semestralmente, tenho certeza que outras faculdades também fazem isso, e aproximar o conselho da classe é primordial, porque muitos profissionais não sabem as funções do conselho, não sabem o que está sob demanda do conselho e o que não está. Muitos profissionais não sabem os limites do conselho, muitos profissionais criticam o trabalho dos outros, e conversávamos sobre isso ainda há pouco, Renato, ser oposição é muito fácil, mas você estar sentado na cadeira decidindo e tentando melhorar as coisas, isso sim é difícil, isso sim exige entrega. Isso sim exige dedicação, eu falo isso com muita tranquilidade e sei o trabalho que vocês fazem. Eu não consigo... Marcelo é um apaixonado por futebol, assim como eu sou, assim como tu és. Marcelo, quantas vezes a gente conseguiu sentar para assistir um jogo juntos? Nenhuma. Nenhuma, porque o Marcelo vive trabalho, eu vivo trabalho, a gente sabe o quanto é difícil e a gente precisa que a população profissional enxergue e entenda o que o conselho faz, o que é a atribuição do conselho, o que deixa de ser. Então, quero deixar aqui de público registrado, né, os meus parabéns e o meu agradecimento ao Conselho de Odontologia do Pará, não só pelo convite para o Odontocast, que já é um grande sucesso, mas também pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. E falando diretamente para a câmera agora, convidar todos, assim como o Renato falou há pouquinho, a conhecer o trabalho do Conselho, a se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho, assistir o Odontocast, participar dos eventos do Conselho. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Parabéns, Marcelo. Obrigado de novo pela oportunidade. Ok, Theo, obrigado. Antes de agradecer a toda a mesa de trabalho, eu também quero dizer que, assim como o Theo, a nossa equipe é uma equipe que nós nunca vamos deixar desamparada. A gente luta por ela, com ela e para ela. Então, desde a ABO, tu sabes disso, quem já vinha antes conosco, nós nunca deixamos a nossa equipe sem ter o apoio necessário. A Penélope sabe disso agora, a gente está sempre trabalhando em conjunto, Renato, a gente luta pela nossa equipe para que se mantenha uma equipe coesa, uma equipe homogênea. Nós não temos dissidências na nossa equipe, né? Isso é importantíssimo. Nós temos divergências, mas sempre convergindo para o que é bom para a classe, não para o que é bom para qualquer um de nós individualmente. Dizer para vocês que é realmente um privilégio, uma honra dividir com essa mesa de trabalho aqui com a Penélope, o Renato e o Theo, amigos queridos de profissão, colegas de profissão. O Odontocast, ele, toda quarta-feira, ele vai ao ar, todas as quartas-feiras, com temas totalmente voltados para a odontologia. Dentro disso, espero que todos assistam, que todos passem a ter mais informações de qualidade, com verdades, para que possam aumentar a curva de aprendizagem de vocês, não só no campo técnico, mas no campo ético também, porque a moral ela é tão importante quanto a técnica. Ficamos por aqui com o Odontocast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Até o próximo. Okay.